Olá, está no ar mais um Trajetórias. E no programa de hoje nós recebemos o jornalista e ex-vereador de Porto Alegre, Luiz Braz. Criador dos programas Comando Geral, na Rádio Caiçara, e Comando Maior, na Rádio Farroupilha, Braz se elegeu como vereador em 1982. Com 30 anos de mandato, passou por 4 partidos e foi autor de projetos que originaram diversas leis. Em outubro, recebeu do Legislativo o título de Cidadão de Porto Alegre. Receber aqui da Câmara de Vereadores, aos 73 anos de idade, esse reconhecimento, o que significa para a sua trajetória? Olha, para mim foi muito bom, porque eu tive na Câmara durante 30 anos, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigado, viu, por me trazer aqui, não é? No teu programa, tá? Mas voltar aqui na Câmara, para mim, sempre é uma satisfação muito grande. Eu, de vez em quando, estou passando por aqui, não é? Porque eu gosto de vir aqui. Eu acompanho os projetos que são votados aqui na Câmara Municipal, apesar de não estar mais como vereador, mas acompanho os projetos que são votados aqui na Câmara. E quando o Mário Manfro votou aqui esse título, não é? Que foi votado por todo o plenário, então é um reconhecimento de toda a Câmara, não é? Para mim, realmente, foi uma satisfação muito grande. E quando eu vim na sessão para receber esse título, não é? A sessão foi presidida pelo meu amigo Reginaldo Pujol, estava lá o meu amigo Cássio, que ajudou também na tramitação desse projeto. Eu realmente me senti muito compensado, sabe, por todo esse amor que eu tenho aqui pela Câmara Municipal. Luiz Braz, e voltando um pouquinho no tempo, né? Antes dessa sua história aqui com a política, com o parlamento, indo lá para Ribeirão Preto, senhor filho aí da Catarina e do Antônio Geraldo, lá em Ribeirão Preto mesmo. O que o senhor lembra, assim, das suas memórias mais marcantes e afetivas daquela época da sua criação? Olha, claro, são tempos completamente diferentes. Eu nasci numa fazenda de café. O meu pai era trabalhador, como Deus sabe, né, dessa fazenda. Minha mãe também. Minha mãe costurava. Meu pai, naquela época, fazia serviços gerais. Depois, o meu pai aprendeu o serviço de pedreiro e já saindo da fazenda, indo morar numa das vilas lá de Ribeirão Preto. Então, eu nasci e me criei numa família bastante pobre. Mas ali com 8 anos de idade, eu já fazia um serviço que eu vejo hoje as pessoas fazerem de uma maneira assim, mais prática. Eu catava papel, não é? Não fiz isso por muito tempo, mas fiz por algum tempo porque eu precisava contribuir também. Eu sentia, desde criança, que eu precisava contribuir com a minha família. Com 12 anos, eu fui trabalhar numa fábrica que lavava garrafas, porque antigamente as garrafas elas não eram reaproveitadas dessa maneira que é hoje, não é? Elas eram realmente reaproveitadas intactas. Você lavava a garrafa e ela voltava, não é? Para novamente ser colocado líquido nela e ser vendido. Serviço manual, né? Mesmo. Serviço manual mesmo, né? Então eu era lavador de garrafas com 12 anos. Depois fui trabalhar numa fábrica de sapatos chamado Rosvini, que foi uma fábrica que eu não sei se ela existe até hoje, mas ela foi muito famosa em todo o Brasil. Mas naquela época era o início da Rosvini e nós trabalhávamos lá para escarnir, né, o couro para poder fazer o sapato. E com 13 eu comecei a trabalhar em rádio. O meu irmão, ele era amigo lá do colégio onde ele estudava e eu também estudava, mas eu não era amigo dessa pessoa, e meu irmão era, de uma pessoa que estava colocando ali uma rádio bem chumbreguinha na época, Rádio Colorado. O que o senhor fazia com 13 anos na rádio? Era locutor, apresentava programas? Eu aprendi a fazer som, sabe, a passar o som, técnico de som, não é? Técnico de som. E eu fui aprendendo, não é? E aí eu tinha uns amigos que fiz amizade com o pessoal que fazia locução, e como a rádio era bem chubreguinha, quando chegava, às vezes que eu fazia à noite o meu trabalho, eles trocavam comigo, sabe, né? Eles iam fazer técnica de som e eu ia fazer locução, sabe, né? Na rádio. A rádio ainda permitia nessa época que as coisas acontecessem assim, não é?
Mas fui crescendo, fui aí para uma emissora lá de Ribeirão, que é uma emissora muito boa, PRA7, né, que na época era a melhor emissora que tinha em Ribeirão, ser repórter esportivo. Gostava muito disso, quando eu sabe, de ser repórter esportivo. E aconteceu um troço, rapaz, que eu realmente guardo até hoje na minha cabeça. Eu queria muito participar de uma jornada esportiva, sabe, não é? E eu não conseguia, porque eu era repórter ainda iniciante, eu fazia ainda só entrevistas com jogadores. Naquela época era um gravadorzinho que a gente usava, a gente ia, fazia a entrevista e levava para o estúdio para o pessoal colocar no ar, não é? Mas eu fui escalado para um jogo em Campinas, de Botafogo de Ribeirão, que jogava em Campinas. E para mim era uma coisa fantástica. Rapaz, as coisas acontecem, quando tem que acontecer na tua vida, acontece. Inflamou uma hérnia. E a dor da hérnia é uma coisa incrível. Eu não consegui fazer a jornada porque eu tive que ir para o hospital, sabe? Os planos mudaram drasticamente. Mudou tudo, sabe, não é? Aí, um período eu fui trabalhar numa gravadora de anúncios publicitários. Essa gravadora de anúncios publicitários, ela fazia um serviço também no norte do Paraná. Nós entrávamos lá por Cambé, Andirá, Cornélio Procópio, Londrina, fazíamos toda aquela região ali, vendendo gravações sonoras de publicidade. Porque as gravações antigamente não era como se é feito hoje, né? Se gravava, a gente levava no gravador, quando eu sabia aquilo que a gente podia fazer e tal, então se gravava publicidade e se vendia naquelas regiões todas ali. E eu depois fiquei mais ou menos um ano trabalhando nisso, junto com um amigo meu. Voltei através de uma pessoa que eu conheci em Ponta Grossa, de uma rádio de Ponta Grossa. Eu fui falar com ele lá e ele gostou da minha voz, sabe, né? Fez uma entrevista comigo, pois Deus sabe, na rádio. E ele me indicou para a rádio, para a rede coligadas de emissoras em São Paulo. Eu viajei, então, peguei um ônibus em Londrina, fui até São Paulo, viajei uma noite inteira, cheguei em São Paulo todo quebrado. Mas fui lá nas coligadas. Cheguei. Quer dizer, essa sua escolha, né? Na verdade, os caminhos foram lhe levando para o rádio, né? Foram. E o senhor pôde conhecer muitos lugares e morar, né? Aí o senhor pôde ir para Uberlândia, Florianópolis, sim, e aí chegou a Porto Alegre. Sim. Em 75. Foi pelo jornalismo mesmo? Em Florianópolis eu fiquei 5 anos na Rádio Santa Catarina, que era líder de audiência. A Santa Catarina liderava a audiência lá. Nós tínhamos um programa pela manhã chamado Show da Manhã. E quando tinha 5 anos, um amigo meu também, que sabe, que veio para cá também comigo quando veio, porque tinha familiares aqui. Então ele veio para cá comigo. E ele falava para mim assim: pô, mas você tem o jeito da Guaíba, sabe, né? E me trouxe para que eu pudesse, de repente, tentar alguma coisa lá na Guaíba, sabe? Mas quando chegou aqui, nós fomos visitar um amigo dele, ali no Moinhos de Vento, e esse amigo dele conhecia o Dilamar Machado. E aí me indicou para que eu falasse com o Dilamar. E o Dilamar, então, me conseguiu um programa aos domingos na Rádio Farroupilha, que era ainda das emissoras associadas, 1975 isso. E eu fiquei nesse programa trabalhando um mês mais ou menos, sabe, fazendo todos os domingos. Aí vem a sorte, né? O superintendente da rede, o Ibanor Tartarotti, ele me ouviu num desses domingos, foi até o estúdio, falou comigo, falou com o meu gerente, sabe, naquela época, e disse que ele ia me levar para o Rio de Janeiro
para que eu pudesse copiar o programa do Paulo Lopes, que ele queria que eu apresentasse o programa parecido com o programa do Paulo Lopes aqui na Farroupilha. Primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, eu fui para o Rio de Janeiro. Que idade o senhor tinha na época? Aquela época, 21, mais ou menos 21 anos. Fui para o Rio de Janeiro, estive lá com o Paulo Lopes, na Tupi do Rio de Janeiro. Vi como eles faziam os programas, não é? Eles usavam muito, naquela época, repórteres das diversas regiões da cidade, sabe, que se comunicavam com as rádios. Era uma inovação que a Tupi estava fazendo naquela época, para fazer com que os repórteres pudessem entrar diretamente, e eles entravam linkados. Não tinha essa facilidade hoje do telefone celular, não é? Então eles linkavam, Deus sabe, lá num aparelho qualquer da região, e entravam direitinho no programa do Paulo Lopes. Quando eu voltei para cá, o Ibanor Tartarotti, eu dei o nome dele para a rua ali lateral, aqui essa rua lateral da Câmara, que separa a Câmara do tribunal aqui, do tribunal não, da Fazenda aqui? Da Fazenda. Eu dei o nome do Ibanor aqui, sabe, em reconhecimento àquilo que ele fez por mim, entendeu? Eu voltei para cá e ele já estava sendo levado para São Paulo porque as associadas estavam quebrando e ele não ia mais ficar aqui. Mas aí, mesmo assim, me deram um programa à tarde, aí diário, sabe? Luiz Braz, o dono da tarde, sabe? Fiz esse programa durante um ano. O pessoal da Caiçara, o Roger e o Otávio, me ouviram e gostaram daquilo que eles estavam ouvindo e me convidaram para fazer um programa ao vivo na Rádio Caiçara, porque a Caiçara só fazia programa gravado até aquela época. E a Caiçara, ela ficava ali em frente ao prédio da Renner, que foi queimado. Sabe, bem em frente ali, edifício Terusquim, se não me engano, não sei, mas bem em frente o prédio da Renner, ali ficava a Caiçara. Eles gravavam ali toda a programação. E eu fui lá para Ribeirão avisar meus pais que eu tinha arrumado um programa aqui, quando eu sabia que ia começar numa nova emissora e tal. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu vi pela televisão o incêndio aqui na Renner, sabe? Toda aquela tragédia da Renner eu assisti lá por televisão. Voltei para cá e aí a Caiçara estava se estabelecendo no Morro Santa Teresa. E no Morro Santa Teresa nós montamos um programa que, graças a Deus, foi de muito sucesso. Foi líder de audiência, inclusive, líder de audiência. Líder, fomos, era das 6 ao meio-dia, que era o Comando Geral, sabe? Ali nós fizemos, durante 6 anos, o Comando Geral e lideramos ali a audiência, sabe, para satisfação minha e do Otávio, você sabe que o Otávio Gadré é realmente um mestre em matéria de rádio. Ele começou pequenininho também e cresceu e hoje tem uma empresa fantástica, né? Pois é, Braz, seu contato daí com o rádio, né, e com a população através do jornalismo ali, foi um pouco que te incentivou a ir para a política, para tentar de uma outra maneira contribuir para a sociedade também, porque aí, em 83, o senhor se elege vereadora de Porto Alegre. Em 82 me elegi, assumi em 83, não é? Porque acontece o seguinte, eu voltei para a Farroupilha, porque a Farroupilha tinha sido comprada pela RBS, sabe, em 82. E aí me convidaram para fazer, porque eu liderava a audiência, me convidaram para fazer um programa de manhã. E como eu tinha comando geral na Caiçara, me chamaram e eu montei o comando maior na Farroupilha, que depois ficou com o Zambiase, que liderou a audiência durante muito tempo, porque me elegi no final de 82, assumi em 83, né? E comecei eu me afastar do rádio. Tanto é que a RBS, ela me deu um programa para que eu pudesse terminar o meu contrato que eu tinha. Eu fiz um contrato de 2 anos. E para terminar o meu contrato, eles me deram um programa na Gaúcha, pela manhã,
das 9 às 11h30, uma coisa assim. Mas era um programa na Gaúcha, para poder terminar o meu contrato. E como é que foi esse convite? Como é que o senhor chegou à política? Aí a Jussara Galto, que era vereadora aqui, que ia para deputada federal, e o Rubem Tomé, que também era vereador aqui e ia também para deputado federal, os dois do PMDB, começaram a frequentar meu programa e, sabe, me incentivar para que eu fosse candidato a vereador. E eu fui candidato a vereador em 82. O PMDB naquela época fez 11 vereadores. Imagine, nós fizemos 11, o PDT fez 11, o PDS, a PDS naquela época, agora é PP, né? PDS fez 10 e o PT fez o primeiro vereador dele na história, que era o Rolfel, não é? Era a composição dos 33 vereadores aqui na Câmara Municipal. E olhando para trás, quando o senhor começou no jornalismo lá quando adolescente, imaginava se tornar um dia vereador na política? Não, eu nunca imaginei ser vereador. Quem me colocou na cabeça que eu poderia ser vereador foi a Jussara Galto, não é? Que era uma grande vereadora aqui, e o Rubem Tomé, que também teve uma trajetória muito boa aqui na Câmara de Vereadores. E nesse tempo todo aí o senhor pôde passar por 4 partidos e ao todo aí o senhor ficou 30 anos no mandato aqui. Sim. Presidente 2 vezes aqui do Parlamento. Quando o senhor entrou aqui na Câmara Municipal, os debates, as discussões dos projetos eram muito diferentes do que quando o senhor saiu? Olha só, eu digo para você assim que os vereadores daquela época, eu acredito que eles se debatiam mais as coisas de Porto Alegre. Existia mais, vamos dizer assim, o interesse em se debater as coisas de Porto Alegre. Eu noto hoje a Câmara, ela fica muito submissa ao Executivo. Eu acho que é um sistema que existe, que não é só aqui na nossa cidade, mas é no geral. O Legislativo ele fica muito submisso. Eu acho que esse sistema é ruim, porque ele nega, na verdade, a democracia. A democracia são 3 poderes. Quando você vê um dos poderes, o legislativo, submisso ao outro poder, que é o executivo, alguma coisa está errada, não é? E é submisso por quê? Porque o vereador aqui, ele tem lá, ele pode nomear lá alguns funcionários lá no executivo, e aí ele fica devendo favores lá. Ele recebe outros favores, né, de uma forma ou de outra, e ele fica também devendo favores, e por isso, na verdade, ele vota de acordo com a vontade do prefeito. Eu acho que isso não poderia acontecer. Eu acho que essa ligação prefeitura-legislativa, ela deveria ser feita de uma outra forma, não é? O vereador devia ser mais independente, para que as coisas do município pudessem ser defendidas de forma melhor. Mas há muito tempo isso já não acontece, não é? Lá no início ainda se tinha uma ideia, sabe, de fazer essa defesa. Nós tínhamos, assim, bons vereadores, não era o meu caso, eu era um iniciante, eu estava aprendendo, mas tinha o André Foster, que foi realmente uma grande liderança do PMDB, não é? O Lauro Agma, que ficou durante muito tempo, inclusive aqui, era um comunista, mas que se dizia comunista, ele nunca negou, sabe, não é, o seu comunismo. Os comunistas de agora, eles querem ficar bem com todo mundo, entendeu, não é? Tem comunista que não fala que nem tem vergonha de falar que é comunista, não é? Então, eu acho o seguinte, olha, a democracia, ela é perfeita se ela for realmente exercida com tudo aquilo que não é? Que teoricamente nós aprendemos o que é democracia, não é? Com os poderes independentes e harmônicos entre si, mas não submissos, não é? Hoje, o poder legislativo, ele é submisso e isso é muito ruim. Dessa composição atual que nós temos aí aqui no Parlamento, 36 vereadores, o senhor teria alguma avaliação ou até crítica a mudar esse sistema, até o sistema partidário que é vigente hoje? Sim, olha só, eu acho que, primeiramente, tanto lá a Câmara Federal, como o Senado, como aqui as câmaras no geral, elas são maiores do que deveriam ser.
porque eu acho que as instituições, elas não podem ser pesadas para a sociedade. As instituições, elas têm que ser leves. Sabe, você não precisa, na verdade, ter 36 vereadores, 500 e tantos deputados, sabe, um monte de senadores também. Eu acho que, para que isso? E cada um desses gabinetes custando um monte, sabe, para a sociedade. Eu acho que o sistema deveria ser outro. Nós recebemos aqui uma delegação alemã, uma determinada vez, e eles disseram daquilo que eles faziam lá na Alemanha. E eu achei aquilo muito bom. Ao invés de você ter uma Câmara em cada município, você tem uma Câmara para vários municípios. As câmaras são regionais. Assim você não precisa ficar gastando com Câmara e mais Câmara, como Deus sabe, aqui e ali. São câmaras regionais. Isso que está acontecendo agora, por exemplo, que, vamos suprimir alguns municípios, não é? Para apenas municípios com mais de 5 mil habitantes continuar. Isso seria muito bom, porque seria uma economia, sabe, para a sociedade, uma economia muito grande, não é? Li um livro também chamado Primeiro Entre Iguais. Esse livro, vê esse título, porque esse título é muito bom. Ele fala do sistema inglês também, sabe? Lá é parlamentarismo. E é voto distrital. O voto distrital também é muito bom, porque o candidato, para ser candidato num distrito, ele tem que passar por uma sabatina lá no Conselho dos Cidadãos e ele tem que provar que ele conhece os problemas da sua região e que tem soluções, ou pelo menos indica soluções para aqueles problemas. Mas ele tem que pelo menos saber quais são os problemas daquela região, sabe? Para que ele possa ser candidato pelo distrito. Se não, o Conselho de Cidadãos não aprova o nome dele para ser o candidato do distrito. Aqui qualquer cidadão, sabe, ele não precisa saber nada de Porto Alegre, sabe, não é? Ou de qualquer outro município, ele vai ser candidato. Ele não precisa fazer nada durante o mandato dele e ele vai ser candidato, não é? Eu acho o seguinte, o cara se elegeu e não está cumprindo com aquilo que ele sabe que ele deve fazer, eu acho que devia ter um mecanismo para afastar, não é? Deveria ser assim. Porque, afinal de contas, eu acho que a democracia é muito boa, não é, para a sociedade, mas ela deve fazer exatamente aquilo que a sociedade está esperando por ela, não é? A gente está com um pouco menos de 5 minutos para terminar nossa entrevista. Eu queria que o senhor destacasse aí, né? Chegando aí próximos ao final do ano que vem vindo o ano de eleição, a possibilidade do senhor tentar aí mais uma cadeira no Legislativo? Olha, depois de 30 anos, eu digo para vocês assim, a minha mulher, ela nunca quis, na verdade, que eu fosse político, né? Ela queria que eu estivesse no nosso escritório. Eu sou advogado e sou jornalista. Ela gostaria mais que eu estivesse me dedicando, como Deus sabe, ao nosso escritório. Mas eu gosto muito, sabe, de política, sabe? Eu aprendi a gostar de política nesse tempo todo. E o ano que vem a gente está tentando voltar. Eu vou pelo menos disputar a eleição, não é? Pode ter certeza, como sempre fiz em todos os meus mandatos, não vou gastar nenhum grande dinheiro, que Deus sabe, para poder disputar uma eleição. Fico horrorizado quando eu vejo aqui vereadores aqui em Porto Alegre que gastam R$500 mil para disputar uma eleição. Chega até a R$1 milhão para disputar uma eleição, sabe? O vereador ele não vai ganhar durante os 4 anos mais do que R$700 mil. Mas como que ele vai gastar tanto assim? Sabe, não pode, sabe, não tem lógica. E isso, na verdade, ele não é visto, isso é falado lá para o tribunal, tal, e fica tudo a mesma coisa, não é? Eu acho que nós precisamos urgentemente mudar esta nossa política. Eu acho que teríamos que ter realmente uma reforma política que pudesse realmente abranger tudo isso, para que nós pudéssemos aproveitar o dinheiro que existe lá para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma boa sociedade. E com essa sua experiência e seu olhar aí, Porto Alegre agora, o que está mais urgente? O que precisa avançar mais?
Olha, você vê como são as coisas. O prefeito Marquesan, ele fez uma coisa boa, esse negócio da Orla do Guaíba, é bom, sabe, não é? Essa revitalização toda. Mas eu acho que tinha que haver um contato com as prefeituras, sabe, que são responsáveis também pelas águas que vêm para cá, para que nós pudéssemos ter uma limpeza do rio, sabe, para que o aproveitamento do rio pudesse ser outro, não é? Hoje, por exemplo, o DEMAI gasta uma barbaridade de dinheiro para poder limpar a água que é depois servida para o cidadão. Eu acho que você poderia, vamos dizer assim, investir um pouquinho mais e fazer uma política mais com os outros municípios para poder fazer uma limpeza, sabe, desse rio. Nós dependemos muito do rio. Então nós devíamos, vamos dizer, nos dedicar mais a fazer com que ele, de repente, pudesse ser bem tratado. Nós tratamos muito mal o nosso rio durante muito tempo. E eu acho que chegou o momento da gente ter uma política um pouquinho melhor para com ele. Tá certo. Luiz Braz, muito obrigado pela sua presença. Um prazer imenso, Felipe. Uma honra muito grande poder estar aqui. Sabe, eu gosto muito aqui da TV Câmara, vocês fazem um trabalho muito bom. Essa divulgação que vocês fazem aqui da Câmara de Vereadores é necessária para que nós realmente possamos ter cada vez mais consciência lá fora do que acontece aqui na nossa Câmara. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E esse então foi o jornalista e ex-vereador aqui de Porto Alegre, Luiz Braz. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana!